Saudações, hoje é 4 de abril de 2025 e muita gente falando aí no áudio vazado do Ciro Nogueira, que já apelidaram de Ciro Nogueira, e falando coisas muito estranhas, porque eu ouvi o áudio, eu ouvi uma versão de mais de uma hora, apesar de que tá até difícil de achar, né? Porque só tem no site do ICL. E quase que todos os comentários que eu vi não ouviram o áudio inteiro, ouviram trechos, né? E tão bafafá danado, porque estão falando que estão conspirando para derrubar o Lula. Bicho, na boa, esse pessoal tem hora que viaja, não tem nada disso no áudio. A não ser que tem um outro áudio que eu não estou sabendo. Se não é um áudio aliado de Lula, com certeza não. Os caras são bolsonaristas, fica muito claro. O Ciro Nogueira é a turminha lá. Fica ele e uma interlocutora lá, uma mulher que não sei quem é, e umas vozinhas de fundo, assim, né, muitas risadas. Esse pessoal é claramente bolsonarista. Lamentam o fato de que Lula não está, o governo Lula, entre aspas, né, que eu digo que não tem governo Lula, não está liberal o suficiente. Lamento o fato de que o Congresso tem resistência contra a política deles. Mas apesar disso, ele não diz nada muito diferente do que aquilo que a Simone Tebet disse anteriormente sobre praticamente promover uma manobra após as eleições, para, independente de quem for assumir, fazerem pacotes de maldades. Esse pacote de maldade é neoliberalismo escancarado, é basicamente privatização em massa. É o que eles estão lamentando que não foi feito. Eles assumem abertamente isso, eles são liberais da economia, deixam isso claro, e dizem que tem que fazer uma coalizão com campanha, com a classe política, com a mídia em peso, com o judiciário, tudo para promover privatização em massa. É basicamente entregar tudo, vender tudo, reclamando que tem muito estatal, essa palhaçada toda. Sempre a corja privatista liberal maldita tramando. Então sim, tem essa tramóia aí. Mas não é uma tramóia contra o Lula, até porque nem precisa. Aliás, ele diz isso lá. Não precisa fazer impeachment do Lula. Ele diz o contrário do que o pessoal está dizendo. Não só porque não precisa, porque também não tem nem como, porque ainda tem uma popularidade muito alta. Mas ele diz que lá tem uma queda de popularidade que é irreversível e está se acabando, que provavelmente o Lula não vai concorrer à reeleição e uma série de coisas lá. O que me choca é que, se você for observar bem, já não é mais uma questão de análise de realidade, já não é uma questão de fato, já não é nem mais uma questão de ideologia. Ouvindo esse pessoal falar, bicho, que descartando a possibilidade que esse áudio foi vazado de propósito, porque eles falam de um jeito manso, falam de um jeito mais benevolente, que a maioria das pessoas vai ouvir, vai achar que é um pessoal até bem sensato e até amigável. Mas se você for observar o que esse pessoal está dizendo, no fundo o que eu percebo é que virou uma religião. É impressionante. Não tem mais nenhum pingo de racionalidade. O pessoal enlouqueceu completamente. Tudo leva a crer, se não estiverem posando, se não estiverem fingindo, que eu ainda não desconsidero essa possibilidade, mas tudo leva a crer que eles realmente acreditam num projeto de país, que eles dizem de projeto de país, que é privatizar absolutamente tudo. Lembrando que no Brasil, privatizar é entregar para o estrangeiro. Lembra aquele meu vídeo do Augusto Nardes, A Árvore e a Floresta, que a mentalidade desse pessoal é louco, eles perderam qualquer senso de realidade. Tudo bem que ali são os Faria Limers, né? Esse pessoal que, como eles próprios dizem, que estão entre 1% mais rico, porra nenhuma, então não é 0,01% mais rico, são bem mais do que isso. Esse pessoal, cara, é impressionante, eles não têm noção de realidade. Eles acreditam, se eles realmente acreditam nessas paranoias, o cara chega a ponto de dizer que nenhum país se desenvolveu sem privatizar em massa. Que o modelo que não seja esse, liberal, não permite desenvolvimento, sendo que praticamente todas as potências que estão por aí estão indo no sentido contrário. Não vou nem entrar na questão de que vários setores que foram antes privatizados estão sendo revertidos em praticamente todos os países mais desenvolvidos, inclusive Estados Unidos. Reversões de privatizações, uma atrás da outra. Não vou nem falar do fato que a imbecil lá lamentando que não conseguiram acabar com a Ceitec, a fábrica de chip, porque é a fábrica de chip de boi. Como se não tivesse uma pesquisa envolvida aí, achando ruim que gasta muito dinheiro. Aí falam, porque a Petrobras, o Banco do Brasil, mas não sei o que lá, dão lucro, mas o resto está tendo tudo prejuízo. Os caras falam na ameaça das corporações, só que são as corporações estatais que são o problema. Ela fala que tem que acabar com o privilégio do servidor público, e especialmente do judiciário, mas evidentemente eles não estão pensando nos ministros. E obviamente, mas nem sequer passa pela cabeça de nenhum deles ali achar que o problema está no sistema financeiro em si, né? Estão muito preocupados com a inflação, porque a inflação está prejudicando o pobre, mas com certeza não vem nenhum problema na taxa de juros. Até porque o Banco Central Independente está trabalhando para eles ali, né? Meu Deus, que coxa de imbecis depravados. Nossa! Tá, eu entendo que o cara tenha essa visão
pérfida, calhorda, mentirosa, de fraudar, de mentir deslavadamente, que nem o seu Tarcísio. Mas o cara acreditar que isso promove desenvolvimento, que isso é projeto de país, que isso vai trazer benefício, se o cara acredita nisso mesmo, então a situação é muito pior do que eu pensava. Porque nós estamos falando de um sujeito que está no Congresso aí há décadas, um político de carreira, mais uma galera ali que alguma competência o pessoal tem que ter, alguma leitura de realidade o pessoal tem que ter. Não é possível que eles acreditem nisso realmente. Porque a base de dados da realidade é completamente contrária a tudo que eles estão dizendo ali. A única forma de entender essas certezas insofismáveis, essa crença toda, é por meio de é uma fé, virou religião mesmo. É chocante você perceber isso. Porque, bom, eu sempre achei que as elites mais ocultas, as plutocracias mais elevadas, sejam praticantes de religiões assim, meio estranhas, né, meio exóticas, religiões pagãs, talvez religiões demoníacas. Mas não precisa nem ir tão longe, né? Eu tenho um vídeo chamado Privatismo Dogmático, mas isso aí é um privatismo religioso. Totalmente insensível à realidade, a fato. Estou falando de uma elite. De uma elite tanto política quanto econômica, que parece literalmente acreditar em todas as mentiras, as fraudes, patifarias que eles empurram goela abaixo da população para arrancar tudo que a gente tem e entregar para os parasitas. É mais do que a jogatina no mercado financeiro. Parece que é pior do que isso. É como se fosse um sacrifício em favor de entidades, seja lá o que for, Deus mercado, mamon. Mas é verdadeiramente assustador ter a impressão de que a galera que está nesse nível aí, capaz de articular coisas, capaz de conspirar, capaz de mover forças significativas, especialmente na mídia, no setor financeiro e na classe política, realmente acredita nas loucuras que eles dizem. Isso só pode ser entendido de um ponto de vista de uma insanidade que transcendeu a dimensão meramente golpista, vigarista. Não, é uma coisa, é uma crença num privatismo religioso. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 4 de abril de 2025. Muito obrigado por sua atenção.